Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos, vocês estão bem? Glória a Jesus. Eu venho mais uma vez trazer uma reflexão para o vosso coração. Neste momento eu quero pedir a você, reflita comigo. Amém? Meus amados, Tiago escreveu no capítulo 4, verso 8, esta forma: chegai-vos a Deus. Glória a Deus. E meus amados, não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Até porque a Bíblia diz que Deus é santo e devemos ser santo assim como ele é santo. Logo, para se aproximar de Deus, eu preciso mudar de ideia, eu preciso mudar de atitudes, eu preciso mudar o meu jeito de viver, a minha forma de pensar. Quando eu me aproximo de Deus, eu não posso me aproximar com tudo que eu sou e do jeito que estou. Não. Sabe o que é que acontece, meus amados? Eu tenho pelo menos 3 pontos principais para nos aproximar de Deus. O primeiro ponto principal que eu tenho para nos aproximar de Deus é derrubando a parede da separação. Que parede é essa? A parede do pecado. Eu não posso me achegar a Deus no pecado. Eu não posso, meus amados, ter uma intimidade, uma ligação com Deus no pecado. Porque a Bíblia diz no capítulo 59 do profeta Isaías, está escrito assim, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o vosso Deus. Então perceba, há uma parede, há um muro que separa o homem pecador de um Deus santo. E se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso negar, eu preciso abandonar, eu preciso deixar para trás a minha vida de pecado. Eu preciso abandonar as minhas práticas pecaminosas. Eu preciso deixar para trás aquilo que me afasta, que me separa de Deus. Tenho que me abster do pecado. Então perceba, meus amados, o próprio Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele disse que a amizade do mundo, quem tem a amizade do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Então perceba, meu amado, como eu posso ter uma intimidade com Deus se de fato eu pratico aquilo que causa nojo em Deus. Não é verdade? Porque o que é que Tiago estava dizendo? Tiago disse, olha, quem for amigo do mundo, quem praticar as coisas que o mundo lhe oferece, o pecado, o erro, tudo o que desagrada a Deus, você não estará agradando a Deus. Você está trazendo ira para Deus. Então, e você está se tornando inimigos de Deus. Então, quem é inimigo, meus amados irmãos, de Deus, não pode ter intimidade com ele. Aí o que é que Tiago está dizendo? Você precisa abandonar o pecado, a velha prática, tudo aquilo que afasta você de Deus, você precisa abolir, lançar fora, abandonar, para você se aproximar de Deus. Então, em primeiro lugar, derrube a parede da separação e se aproxime de Deus. Abandone a vida de pecado. Jesus disse a si mesmo: quem quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo. Ele estava dizendo, se você quiser andar atrás de mim, se você quiser me seguir, você vai precisar abandonar a sua vontade, os seus pecados. Você vai precisar abraçar a minha linha de pensamento. Você vai precisar abraçar a minha vontade. Eu não te obrigo a vir, mas se você quer vir comigo, você precisa andar como eu ando. Você precisa fazer o que eu faço. Você precisa renunciar à sua vida de pecado. Ele mesmo disse, aquele que
Aquele que vier após mim deve renunciar, deve abandonar a sua vida de pecado. Esse é o primeiro ponto para você se aproximar de Deus. Ele disse assim: chegai-vos a Deus. Lembre-se que o homem é pecador, o homem é falho, é corrupto, mas Deus não. Deus é santo, é puro e é fiel. Por isso que para se aproximar de Deus, você precisa derrubar a parede da separação chamada pecado. Em segundo plano, em segundo lugar, o que eu tenho para você, uma forma de se achegar a Deus é pela palavra de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amados, entenda comigo. A fé não vai nascer dentro de você, não vai brotar dentro de você ouvindo qualquer informação, ouvindo qualquer palavra, lendo qualquer livro, qualquer gibi, uma revista, Datafolha, um jornal. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a única palavra que faz brotar fé dentro de você. É a palavra de Deus. Glória a Jesus. Como é que eu posso adquirir fé pela palavra? Meus amados, quando eu ouço o que está escrito no capítulo 11 da carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ali vai estar escrito assim: Abraão, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí você diz assim, mas obedeceu pelo quê? A continuidade. Porque ele saiu para uma terra sem saber para onde ele ia. E Deus cumpriu? Claro. Deus lhe fez prosperar. Deus levou Abraão para uma terra próspera e cumpriu tudo quanto disse a Abraão. Quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu medito numa palavra dessa, isso me enche de fé. Como é que você sai de um lugar guiado por uma voz, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei? E ele, sem titubear, sem questionar, ele saiu, guiado por essa voz. Quem era essa voz? A voz de Deus. Assim, tudo quanto Deus falou a Abraão, Deus cumpriu. Queridos, a Bíblia diz que Moisés, somente porque ele rejeitou pela fé, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E Deus fez desse homem um profeta, um guia, um pastor, um homem de Deus. Amados, quando eu vejo passagens como essa, meu coração se alegra, meus olhos lacrimejam. Por quê? Porque a palavra de Deus produz dentro de você, irmão, uma fé que é brotada ao ouvir a palavra de Deus. Ela surte um efeito. Glória a Jesus. Você lembra daquela mulher? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Com certeza, mesmo debilitada, sem força, doente, aquela mulher ouviu alguém falar acerca de Jesus. Olha o que ela disse. Com certeza alguém chegou falando: olha, Jesus passou em tal lugar e curou fulano, beltrano, e por onde ele passa os sinais acontecem. Aquela mulher ouviu, levou para dentro do seu coração e ela disse: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E ela saiu em busca dele, sem saber a rota. Ela saiu procurando. Mas a fé, irmão, a fé parece que é um imã. A fé te aproxima de Deus. Não importa a distância entre o céu e a terra, a fé traz o céu para a terra ou leva a terra para o céu. A fé lhe aproxima, ela ouviu, nutriu, cresceu, nasceu dentro dela a fé. E ela disse: se eu tão somente tocar na orla da veste, eu não preciso mais nada, só na orla da veste dele eu serei curada. Assim sucedeu. Assim
aconteceu? Quando ela se encontrou com ele, onde foi que ela tocou? Na orla da veste. E na mesma hora o sangue estancou. Glória a Deus. Como ouvir, como meditar numa palavra dessa e você não sentir a fé brotar dentro do teu coração? Imagina, querido. Pensa comigo. Esta é uma das formas que você se achega a Deus por intermédio da sua palavra, porque a palavra dele promove dentro de você a fé. Irmão, todo mundo tem fé, mas essa fé que eu estou falando aqui é a fé sobrenatural. Todo mundo tem uma fé natural, mas a fé sobrenatural, essa fé sobrenatural, ela só vem por intermédio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Ô meu querido, use a palavra, medite na palavra, ouça a palavra. Deus disse para Josué, depois que Josué estava borocochô, meio entristecido porque Moisés havia morrido e o povo não queria saber de Josué, porque queria um líder que igualzinho a Moisés. Chegaram a dizer para Josué, a gente só vai servir a você, só vai te seguir, só vai te obedecer se Deus for com você, como foi com Moisés. Irmão, isso preocupou Josué, porque Josué entendia que não poderia ser como Moisés era. E sabe o que aconteceu? Deus se apresenta para ele e disse para ele, ô Josué, assim como eu fui com Moisés, assim mesmo eu serei contigo. Levante, passe esse Jordão, vá embora. Irmão, algo incrível, porque Deus disse para ele assim, agora tem um segredo, Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que livro é esse? A palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para que prudentemente te conduzas, medite nela de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia! Nenhum ministério será bem sucedido sem palavra. Nenhum ministério crescerá sadio, forte, firme, sem palavra. Se crescer sem palavra, da mesma forma que cresceu, vai cair. A queda será grande. Mas se tiver palavra, irmão, ela permanecerá como uma árvore frondosa. Sabe por quê? Porque a palavra promove fé. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, para você se aproximar de Deus, derrube a parede da separação chamada pecado. Em segundo lugar, a palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus que você medita, que você lê, que você ouve. A fé é aguçada e você se aproxima de Deus pela palavra. Em terceiro e último lugar, que eu tenho mais um ponto para você se chegar a Deus, é por intermédio da oração. Glória a Jesus. A oração. Glória a Deus. Meus amados, a oração é a única forma que eu tenho de dialogar com Deus. O que significa oração? Diálogo, conversa. E é a única forma que eu tenho de conversar com Deus. É por intermédio da oração. Quando eu converso com Deus, eu estreito o meu relacionamento com Ele. Eu me aproximo dele. Sabia que a gente se aproxima de Deus pela oração e de uma forma tão grandiosa, tão perfeita? Ele disse no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele diz, pedi, olha a resposta, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Perceba que você se achega a Deus, Deus se apresenta dizendo, eis-me aqui. No livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 33 e o verso 3, o que está escrito? Está escrito assim, clama a mim. Deus disse, clama a mim. Olha a resposta, responder-te-ei. Você clamou, eu te ouvi, te respondo.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É Deus dizendo, é você me procurando e eu me apresentando. É você me chamando e eu te respondendo. É você me pedindo e eu me aproximando, me chegando, respondendo, te falando. Glória a Jesus. Ainda no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12, 13 e 14, está escrito: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chegai-vos a Deus, ore a Deus e Deus vai te responder. Clama e Deus vai te dar resposta. Glória a Jesus, aleluia. Querido, se aproxime de Deus na oração. Eu não sei, meus amados, o quanto tempo faz que você não está orando, mas ore. Jesus disse assim: olha, quando você quiser falar com o Pai, quando você quiser falar com Deus, quando você quiser ter um particular com Ele, quando você quiser se aproximar dele, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará em público. Aleluia! Se aproxime de Deus por intermédio da oração. Quantos homens de Deus obtiveram grandes vitórias por intermédio da oração? Ô irmão, quando você ora, uma oração sincera, verdadeira, não há como Deus ficar de braços cruzados. Deus vem ao teu encontro. Tu lembra de Pedro quando estava preso na prisão? A igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo que arrancou Pedro de dentro da prisão e trouxe para onde a igreja estava reunida. É a oração. A oração que abre porta. A oração que te aproxima de Deus. A oração que te torna amigo de Deus. É a oração que te torna íntimo de Deus, te faz tão parecido com Ele. É a oração. Pela oração, muitos homens tiveram o seu rosto reluzindo. Lembra quando Moisés subiu no monte? Glória a Jesus. Quando Moisés desceu para falar com o povo aquilo que Deus havia falado com ele, falando, e ninguém conseguia olhar, fixar os olhos para Moisés. E Moisés perguntou: o que está acontecendo que vocês não conseguem olhar para mim? Imagina Josué dizendo: ô mestre, Moisés, é que o seu rosto está brilhando como o sol. Quando você se aproxima de Deus em oração, irmão, aleluia, a luz de Deus passa para você. Você passa a parecer com Ele. Glória a Deus. Então se aproxime de Deus por intermédio da oração. Deus não é um homem ruim que você vai gritar e ele vai ficar calado. Não vai querer saber e vai virar as costas para você. Não, Deus não é assim. Tiago disse: chegai-vos a Deus. E sabe o que é que acontece, irmão? E ele disse: chegará, e Deus se chegará a vós. Deus não vai ficar de braço cruzado. Deus vai te atender. Quando você vai clamar, e Deus vai ao teu encontro. Deus vai aonde você está. Deus vai aonde você clamou, onde você pediu, na tua necessidade. Ele vem, mas ore a Deus. Tem mais uma quarta coisa, quarto ponto principal para você se aproximar de Deus: pela adoração. Glória a Jesus. Na adoração, Deus se movimenta. Quando você adora, Deus se apresenta. O que é adoração? Adoração é agradecimento, é louvor, é quando você anda de acordo com a palavra, é quando você é uma pessoa sincera. Com a tua vida tu adora, com o teu testemunho tu adora, com o teu agradecimento tu adora. Irmão,
pela adoração. Adoração não é somente glória a Deus e aleluia, se bem que é adoração. Você está dizendo glória a Deus, você está adorando, aleluia, você está dizendo, você está adorando, você está bem dizendo o nome dele. Quando você dá testemunho de crente, você está adorando a ele. Quando você anda de acordo com a palavra, uma vida santa, uma vida pura, uma vida casta, você está adorando a Deus e Deus se agrada. Irmão, tem pessoas que adoram a Deus somente com o seu testemunho, sem abrir a boca. Somente sendo sábio, sendo alguém que compra e paga, sendo alguém que faz as coisas direitinho, certinho. Aleluia! Glória a Deus! Adore a Deus. E se tem uma coisa que Deus procura na terra, é adorador. Aonde tem um adorador, Deus vai em busca dele. Aonde tem um adorador que adore o seu nome em espírito e em verdade, Deus vai em busca dele. Deus procura verdadeiros adoradores. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. Aleluia! A mulher samaritana chegou para ele e disse assim: olha, onde é que a gente deve adorar? Ele disse assim: olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus, você se aproxima dele, você se achega a ele. Quando você está adorando, você está glorificando, você está bendizendo o nome dele, ele vem ao teu encontro, alegra teu coração, fortalece a tua vida, trabalha na tua casa, restaura a tua família, restaura o teu casamento, traz os teus filhos de volta que estão no mundo, restaura a vida do teu marido, restaura a tua saúde, as enfermidades vão embora, no poder da adoração. Se aproxime de Deus em adoração. Reflita comigo, querido. Que Deus abençoe a tua vida. Segure esses 4 pontos principais para você se achegar a Deus. Amém? Vou reprisar para você. O primeiro ponto, você precisa derrubar a parede da separação. Que parede é essa? O pecado. Abandone a vida de pecado e se aproxime de Deus. A segunda coisa é a palavra de Deus. Se aproxime de Deus pela palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pela palavra. Terceiro ponto principal, terceiro ponto, você pode se aproximar de Deus, se achegar a Deus pela oração, o diálogo, a conversa. Se aproxime de Deus orando. Amém, meu amado? E a quarta coisa, quarto ponto, se aproxime de Deus, se achegue a Deus na adoração. Aleluia, tua vida vai mudar. Aí Tiago disse assim: chegai-vos a Deus. E Deus faz o quê? Deus vai ficar parado? Ele disse: não, e ele se chegará a vós. Você clama, você pede, você se aproxima e Deus vem ao teu encontro. Amém, querido? Que Deus abençoe tua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, amém? Para que pessoas possam ser restaurado, abençoado em o nome de Jesus. Paz do Senhor e até a próxima. Tchau.